Dando. E aí, Daisy, beleza? Tudo Olá, boa jóia? noite. Tudo jóia? Beleza. Comecei aqui já a falar um pouquinho pro pessoal. E então, novamente, já boa noite a todo mundo. Obrigado aí pela participação, né? Tá aí com a gente mais esse dia. E aí, hoje vai funcionar igual funcionou há 2 semanas atrás, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai bater um papo, né, com a Deise aqui. E aí a gente vai deixar as perguntas para o momento final, né? A gente, dependendo de como tiver aqui a nossa conversa, né, eu vou reservar uns 10 minutos ali. Já mandei pelo direct aqui da Deise uma pancada de pergunta que chegou, né? E aí a gente faz assim, a gente vai trocando ideia e vocês guardem as perguntas para o final, né? Faltando 10 minutos a gente começa a responder as perguntas e caso não dê tempo, né, que a live tem essa 1 hora de duração, vocês mandam pelo direct, que aí eu repasso para a Deise, né? Então entra em contato já direto com a Deise também pode, né? E aí ela responde vocês com toda a atenção, tá joia? Então, Deise, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para a galera, né? Quem que é a Deise, né? Com o que você trabalha, qual que é a sua bagagem, né? Seu background. Fale para a gente um pouquinho sobre você, por favor. Então, eu sou graduada em bacharel lá no Granbury, né, desde 2014. E eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Então, quando eu fui para educação física, eu tinha um foco que era o futebol ou a área da saúde, né? Aham, E aí depois eu peguei e foquei mais na área da saúde, fiz residência no HU em doente crônico, com aham, ênfase com ênfase em doenças crônicas degenerativas, né? sim. E trabalhei com esse público de hipertensos, diabéticos, cardiopatas, de uma maneira geral. E depois migrei agora para físio, estou fazendo pós-graduação também nessa área de doente crônico. E é a área que me interessa, é o que eu gosto. Surgiu o interesse por conta de um incômodo de, às vezes, a gente, como educador físico, focar muito no objetivo estético do aluno, né? E às vezes a gente não pensa, né, nesses detalhezinhos de comorbidade que faz toda a diferença, né? Dá para aliar os dois. E aí, a partir desse incômodo, eu falei, não, vamos estudar, vamos focar, que dá para fazer um pouquinho de tudo. Não, é interessante você ter falado nisso, né? Porque hoje até estava lendo um artigo e estava falando isso, né? Que 1/4 das pessoas elas vão ter problemas relacionados à saúde, pelo menos 1/4 das pessoas do mundo inteiro vão ter problemas relacionados com a saúde por conta da falta de atividade física, né? E é igual você falou, né? A gente na graduação a gente é treinado para lidar com o esporte de alto rendimento, sendo que quase ninguém trabalha com isso. Ou então a questão da estética, né? Que é agir na academias, né? Visando hipertrofia, emagrecimento. E essa parte dos grupos especiais a gente deixa muito. A gente não é desenvolvida na gente na graduação, né? E aí tem que fazer igual você fez, né? Correr atrás e se especializar, né? E legal, muito bom esse trabalho que você está desenvolvendo, né? E aí, Deise, começa com a gente explicando para o que é a diabetes. Fala para a gente aí o que é a diabetes. Daniel, assim, né? Se a gente pensar no que é diabetes, eu acho que 90% das pessoas vão falar que é açúcar alto no sangue, né? É o que mais a gente escuta aí. É Aham, verdade, é o açúcar alto no sangue. Mas o importante pra gente é a gente entender por que esse açúcar tá alto e por que ele talvez não seja bom, né? Porque se a gente parar para pensar, o açúcar, ele nada mais é do que a glicose que vem do metabolismo do carboidrato. A uhum, gente come carboidrato, né, de uma maneira geral, todos os dias. Se fosse assim, comi carboidrato, meu açúcar ficou alto no sangue, tô diabético, né? E não é assim que funciona. Na verdade, diabetes é quando esses níveis de glicose no sangue, eles ficam altos por um longo período de tempo, né? aham. E aí, e isso não é legal porque isso é muito danoso para os nossos tecidos, para os nossos neurônios, para os nossos órgãos, de uma maneira geral. E por que ela não é legal? A pessoa que tem a diabetes, na verdade, ela tem essa glicemia alta, né, essa taxa de açúcar alta no sangue, mas é uma glicose, é um açúcar circulante na corrente sanguínea, né? E quando ela está circulante ali na corrente sanguínea, quando ela vai passando, né, na nossa retina, no nosso neurônio, no nosso fígado, no nosso rim, ela vai gerando ali alguns problemas que não é o que a gente quer. Na verdade, a gente quer essa glicose sim, mas a gente quer ela dentro da célula, né?
E no caso da diabetes, tem um sério problema que essa glicose, ela tá ali, circulante, mas ela não consegue entrar dentro da célula, né? E para exemplificar assim de uma maneira muito rápida, a glicose, para ela entrar dentro da célula, ela precisa de ajuda. Se a gente pensar que a nossa membrana é feita basicamente de gordura e a glicose, e se a gente pensar em glicose e gordura, são duas moléculas que não se misturam, elas são apolares, né? Então, se elas não conseguem se misturar, a glicose não tem facilidade de entrar dentro da célula, então ela precisa de ajuda, né? E no caso dessa ajuda, a gente teria dois mecanismos, né? O primeiro seria o mecanismo vindo de alguns transportadores ligados ao sódio, que pra gente, no caso da diabetes, não é muito interessante. E a gente tem os transportadores específicos, né? Que a gente escuta muito falar na graduação, que é o GLUT4, né? Que são os glúteos. Que são os glúteos. E é ele que ajuda a essa molécula de glicose entrar dentro da célula. No caso da diabetes, eu tenho muito açúcar circulando no sangue, só que eu tenho algum problema que eu não consigo pôr ela para dentro. E aí, na verdade, a gente gera dois problemas, né? Ou a glicose não entra porque eu não tenho insulina, né? E aí o meu pâncreas não produz insulina e eu não consigo pegar, né, a insulina, vai lá na glicose pegar e pôr ela para dentro da célula. Ou tem um segundo problema, aí tem insulina, a insulina consegue pegar, só que aí a glicose, na hora dela entrar dentro da célula, existe um problema dentro da célula que não abre a portinha para ela entrar. E aí, quando essa glicose fica ali circulante e ela não consegue entrar dentro da célula, a gente fala que a pessoa tem uma diabetes, né? Um problema aí na metabolização da glicemia, né? Aí por isso que o açúcar fica alto no sangue, na circulação sanguínea. Isso seria a diabetes, de uma maneira um pouquinho mais detalhada, né? Legal. E a diferença, então, da diabetes tipo 1 e tipo 2 seria isso que você acabou de explicar mais ou menos. Uma é porque não tem a insulina e outra é porque não consegue entrar dentro da célula. Isso, basicamente seria isso. Se a gente pensar no diabético tipo 1, né, a gente escuta muito falar assim, não tem insulina. Realmente, ele não produz insulina, né? O diabético tipo 1, a gente tem no pâncreas, né, a célula beta, que é quem produz a insulina. No caso do diabético tipo 1, tem algum probleminha ali nessa célula do pâncreas que não consegue produzir insulina. Então, eu não tenho insulina, tá? E aí, se ela não tem insulina, eu não consigo ativar toda a cascata de reação que faça com que essa molécula entre. Isso seria o nosso tipo 1, né? Que a gente chama aí de insulino dependente, porque ele não tem insulina, eu preciso dar insulina para ele. E a gente tem o tipo 2, que seria o fato de ter um problema dentro da célula. O que acontece, basicamente? A minha célula beta, ela produz a insulina, ela libera a insulina na corrente sanguínea, tem toda essa cascata de sinalização do fígado, do pâncreas, aí o pâncreas libera a insulina vai para dentro da célula, só que quando chega dentro da célula, a gente tem uma moléculazinha lá, a AKT, que ela não consegue ser ativada para ativar o GLUT4. Então, quando não ativa o GLUT4 não vai lá na membrana puxar a glicose para dentro, então a glicose não consegue entrar. Então, na verdade, no tipo 1 eu não tenho insulina, porque não produz. Já no tipo 2 eu tenho insulina, porém ela não funciona porque eu não consigo ativar a vesícula de GLUT4, né? E colocar ela para dentro. Legal. E a tipo 1 é de nascença e a tipo 2 ela é desenvolvida ao longo do tempo? Ou as duas podem acontecer em qualquer momento da vida? Como que funciona isso? Essa aí é uma dúvida muito, muito comum, né? O diabetes tipo 1, ele tem um quê genético mesmo, tá? Ele normalmente, ele acomete mais as pessoas, né? Tem um diagnóstico normalmente muito cedo, muito criança, porque ele é genético, sim. E o tipo 2 a gente chama mais de comportamental. Tá? O diabetes tipo 2, ele tem mais a ver com a nossa composição corporal, os nossos hábitos de vida, alimentação, atividade física, consumo excessivo de carboidrato, de gordura saturada, sedentarismo. Então, ele é muito mais comportamental. Por isso que, normalmente, as pessoas têm o diabetes tipo 2 ao longo da vida, né? Acima aí dos 25 anos, aumentando mais ainda após os 40, né? E o tipo 1, ele é genético, sim.
Legal, legal. Mas também pode acontecer, ô Daniel, uma questão que é o seguinte: tem muita gente que tem diabetes tipo 2 e quando ela vai envelhecendo, tomando muita medicação, medicação muito forte durante muitos anos, o pâncreas dessa pessoa pode entrar em falência. E aí, quando ele entra em falência, ele para de produzir a insulina pela célula beta. E aí, ele começa a desenvolver características do diabetes tipo 1, precisando até de insulinizar, em alguns casos, né? Aí a gente escuta por aí falar assim, eu era tipo 2, virei tipo 1. Não é que você virou tipo 1. Você progrediu, né? A doença evoluiu e acabou gerando esse probleminha de precisar tomar insulina também. Bom, legal. E você pode falar pra gente quais são as complicações que elas estão associadas com a diabetes? Uhum. Então, a diabetes, né, como a gente estava falando aqui no início, ela é uma doença crônica e quando não tratada, ela gera uma série de problemas, né? Vamos pensar no seguinte, o maior dos problemas da insulina é que ela é um problema muito silencioso, né? Até ela começar a dar sintoma, a gente já está com o diabetes bem evoluído. Né? Ninguém acorda hoje e fala assim, eu acho que a minha açúcar está alta, vou ali testar, né? A testagem é muito pouca. Então, esse aí já começa a trazer alguns problemas, porque acaba que talvez a pessoa fica por anos exposta àquela glicemia alta e só descobre depois de muito tempo. Então, essa exposição, né, à glicose alta por muito tempo, ela gera comprometimento principalmente microvascular, tá? A gente tem a nível macrovascular também. Aí, o que acontece? Se a gente parar para pensar, ela circulante afeta muito o tecido de retina. Então, acaba gerando algumas retinopatias diabéticas, né? Problemas de visão de forma geral, cegueira. Hoje é considerado o terceiro maior causa de cegueira no mundo, né? A gente tem os problemas de neuropatias diabéticas, principalmente periféricas, com perda de sensibilidade em pés, em mãos. Às vezes a pessoa machuca e não sente. Às vezes está com o sapato apertado e nem está sentindo que está apertado. Além disso, a gente tem alguns problemas, como, por exemplo, a amputação, que ela vem de uma leucocitose prejudicada. O que seria leucocitose prejudicada? Eu machuquei e por algum motivo ali, por conta dessa glicemia alta, de difícil controle, eu começo a dar um probleminha no fibroblasto, eu não deixo ele me cicatrizar. E aí vai gangrenando aquele tecido, vai necrosando até precisar de uma amputação, né? Hoje aí é a terceira causa de amputação no mundo, sendo a primeira não traumática, né? Que seria, no caso aí, a gente ouve muito falar de pé diabético. O pé diabético, normalmente, ele vem aí de perda de sensibilidade, que aí gera uma feridinha, que aí não cicatriza, e aí vai ficando cada vez maior, até que chega num momento que acontece essa necrose e precisa de amputar, né? Além disso, a gente tem outras consequências que são cardiovasculares, né? É um dos maiores fatores de morte por doença cardiovascular, porque a glicose alta no sangue, ela causa uma rigidez na nossa artéria, né? Nos nossos vasos sanguíneos. E quando a artéria não dilata muito bem, quando não tem essa elasticidade nos vasos, pode acontecer de ter rupturas, pode acontecer de criar placas de ateroma, gerar infarto. Tem um dos maiores causas de AVC, né, de AVE, acidente vascular encefálico. Então, assim, a gente tem muitas complicações por conta do diabetes. E, além disso, né, eu falo que tem as complicações que não são tão visíveis assim, tão graves, mas que tá aí no nosso dia a dia, né? Se a gente parar para pensar, um idoso de 60 anos, mais ou menos, ele vai começar a perder massa muscular. Isso aí tá no nosso dia a dia, né? A gente vê, tem essa perda de massa muscular. Aquele GLUT4 que eu falei, que ajuda a pôr a célula para dentro, ele tá no músculo. De 70% a 90% dele tá no nosso músculo. Se o idoso de 60 anos perde massa muscular, ele perde músculo. Então, ele perde GLUT4. Então, ele fica mais suscetível a ter diabetes. E aí, a complicação que vem com isso, sarcopenia, perda de massa muscular, perda de força. Aí começa a ter incapacidade,
começa a ter perda de funcionalidade, ele começa a não andar muito, não desloca muito, tem dificuldade para fazer atividades do dia a dia. Então, assim, tem as complicações que são mais graves, mas tem essas complicações de dia a dia que interferem também na qualidade de vida das pessoas, né? Ah, entendi, pô. Verdade. E você pode falar pra gente, já na realidade são vou emendar duas perguntas numa só, né? Primeiro, qual seria o tratamento para diabetes, né? E se ele é o mesmo para tipo 1 e tipo 2? O tratamento da diabetes não é o mesmo, tá? Para o tipo 1 e tipo 2. Quando eu falei lá a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2, se a gente parar para pensar, o tipo 1, ele tem um defeito, ele não produz insulina. Não. Falando a grosso modo, né? Como que você resolve? Dá insulina para ele. Tá tudo certo, né? Então, hoje, o principal tratamento medicamentoso para insulina, para diabetes tipo 1 seria a insulina, tá? E aí a gente tem vários tipos de insulina. A gente tem insulina de ação rápida, de ação ultra rápida, de ação lenta, a gente tem as basais. Então, são vários tipos de insulina. Mas, normalmente, o tratamento medicamentoso é da insulina. Mas hoje já se trabalha com pilar de tratamento. E o pilar de tratamento é igual, do tipo 1 e do tipo 2. Que é você juntar exercício, medicação e alimentação. Se você não estiver trabalhando com os três juntos, vai dar errado. Entendi. Você até consegue manter por um tempo, funcionando, mas uma hora vai dar errado. E aí, quando a gente fala em tratamento com o tipo 2, que é muito interessante, né? O tipo 2 eu falei que tem um probleminha dentro da célula, que não deixa a insulina entrar, né? E aí a insulina não consegue fazer a glicose entrar também. Então, se a gente pensar hoje, a gente tem muitos medicamentos que a gente chama de antidiabético oral, né? Muita gente conhece a metformina, eu acho que é o mais comum que todo mundo toma, né? Aí a gente tem aí a metformina, a gente tem algumas liraglutida, que também está muito na moda atualmente. E basicamente, o que eles fazem? Na maioria das vezes, eles são responsáveis por aumentar a produção de insulina. E aí, você vê, normalmente as pessoas falam assim, mas você vai dar um remédio que aumenta a insulina para alguém que já tem insulina? Não faz muito sentido, né? Só que se a gente parar para pensar, esses remédios antidiabéticos, além deles aumentarem a produção de insulina, eles aumentam a sensibilidade também. Então, isso é legal. E além disso, eles agem em outros pontos que a gente tem com a questão da diabetes, né? Redução de massa gorda, melhora de perfil lipídico e tudo. Então, de uma maneira geral, a gente acaba melhorando a questão do diabetes tipo 2. E a mesma coisa, no tratamento da diabetes tipo 2, a gente tem o pilar, que é alimentação, exercício e medicamento, tá? E aí, como eu falei, em alguns casos, pouquíssimos casos, quando evolui muito o diabetes tipo 2, pode ser que precise começar a fazer insulina para melhorar o controle. Entendi, não, legal. E você falou então nesses pilares, né? O exercício é um deles, né? E aí, quais são os cuidados que o diabético ele tem que ter para poder se exercitar, né? Não é só chegar e sair fazendo qualquer coisa, né? Assim, se a gente pensar em cuidados, né? O diabético em si, ele tem que tomar alguns cuidados sim, né? Mas quem mais tem que tomar cuidado é quem está prescrevendo. Porque o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Se o aluno é diabético, chegou hoje para treinar, está em jejum e não te falou. Ou acabou de tomar uma insulina de ação rápida, que age em 30 minutos. Daqui 30 minutos, a insulina vai baixar a glicemia dele e você está lá fazendo exercício. E a gente sabe que exercício é hipoglicemiante. Então, você vai juntar dois. Vai cair, vai passar mal. Então, assim, os maiores cuidados, na verdade, que a gente tem que ter em relação ao exercício com o diabético é o risco tanto de hipoglicemia quanto o risco de hiperglicemia, tá? E aí esses riscos, eles acontecem principalmente por conta, às vezes, né, no tipo 1, por conta de bater, às vezes, o exercício com curva de pico de ação de insulina, às vezes por jejum. No tipo 2 ocorre pelo hábito ali do dia a dia mesmo, né? E também pode acontecer porque a pessoa foi treinar às vezes à noite, aí ela fez uso da insulina ou da medicação durante o dia inteiro, chega à noite, esse efeito está potencializado e aí eu vou fazer o exercício e vou passar mal.
Então, os principais cuidados que a gente tem que ter é com a hipoglicemia e com a hiperglicemia nesse grupo em especial, né, do diabéticos. E aí não tem jeito. Aí é conversar com o aluno, passar confiança e, infelizmente, a gente tem aquela coisa assim, mas todo dia eu vou perguntar? Todo dia eu vou medir? Se for diabético, todo dia você tem que medir. Todo dia você tem que saber como que estava a sua glicemia, como que está agora, você mediu que horas, o que você se alimentou, que horas que você tomou insulina. Isso você tem que fazer todos os dias. Porque sem essas informações você pode prescrever um exercício hoje que, em vez de ser benéfico, você vai mandar ele para o hospital, né? Você até, numa conversa que a gente teve, né, você estava falando sobre isso, sobre a importância até durante a avaliação física, né, você dá anamnese, né, você perguntar para a pessoa, né, se ela, quando é diabetes, se ela faz o controle e como que é esse controle, né, que às vezes a pessoa fala que faz e não faz, né. Às vezes a gente fala assim, na avaliação física, você toma algum remédio? Tomo metformina. Você é diabético? Sou, mas está controladinho. Às vezes ele fez exame há 6 meses atrás, lá no laboratório, aí deu ok, porque na semana de fazer o exame eles tomam um remédio ok, e tá controladinho. E não é assim, né? A glicemia, o controle da glicemia, né? O metabolismo da glicose, ele é dinâmico. Então, ele pode estar controlado hoje, mas amanhã, por uma alimentação que você fez no dia, uma refeição, às vezes por um estresse, às vezes por uma insulina que às vezes era para você ter tomado 8 horas da manhã, mas você acordou tarde e tomou às 10. Às vezes por esses detalhezinhos, ela não fica exatamente como você estava acostumado, né? Então, por ser um mecanismo muito dinâmico, não tem jeito, é todo dia, né? Tem que ser perguntado, tem que anotar, tem que medir e tem que fazer o controle. Não, isso é verdade. E em relação à recomendação de exercício, assim, a gente tem umas bolas de segurança na nossa área, né? Tipo assim, fala assim, qual exercício? Faz caminhada. Ou então fala assim, faz hidroginástica, né? A pessoa gosta muito de hidroginástica, né? Qualquer coisa, não, vai pra hidroginástica. Ou então faz caminhada, né? É igual o pessoal brinca, né? Tem aquele quadro antigo do Adnet, né? Que faz uma paródia do Dr. House, né? Dr. House lá, original, o cara investiga, acha umas doenças muito doidas. Aí o Adnet, ele tá lá, não sei o que é? É virose. Aí tudo o cara é virose, é virose. E na nossa área a gente tem esse negócio, né? Do costume de prescrever sempre aeróbico. Faz uma caminhada ou vai pra piscina, né? Fazer hidroginástica. São os exercícios mais recomendados ou não? O que é o diabético precisa fazer de exercício? Então, caminhada, deixa o médico prescrever a caminhada, né? 150 minutos, não faz mal para ninguém. Mas nós, né, enquanto educadores físicos, a gente tem que pensar no que vai ter de resultado e no que vai ter no nosso objetivo de tratamento. O objetivo de tratamento com diabético é manter estabilidade da glicemia, tá? E manter estabilidade da glicemia é você evitar tanto a hiper quanto a hipoglicemia, tá? Se a gente parar para pensar em exercício, hoje a gente tem vários estudos, né, que mostram que o melhor exercício é você associar um aeróbico com um treinamento resistido, os dois juntos, né? E aí a gente para e pensa assim, mas que tipo de aeróbico? Porque aeróbico é uma coisa muito ampla, né? Eu posso ir ali fazer uma caminhada, eu posso ir ali andar 20 minutos na esteira, ou eu posso fazer um HIIT, eu posso fazer uma maratona, né? E aí hoje os estudos, né, já começam a trazer pra gente que o ideal mesmo seria em torno de 150 minutos por semana de atividade moderada ou vigorosa. Ou seja, aquela caminhada, batendo papo, com fonezinho no ouvido na beira do rio, aquele não tem efeito significativo na glicemia, tá? E além disso, hoje, as literaturas, as principais, né, a diretriz brasileira e a American College, apresenta pra gente a opção de 75 minutos por semana de HIIT, treinamento de alta intensidade. Né? O treinamento de alta intensidade hoje, ele é um principal para quem tem hipoglicemia de repetição. A gente tem alguns alunos diabéticos que tendem a fazer hipoglicemia direto. E tendem a achar que é bobeira. Tipo assim, tô aqui, minha glicemia tá baixa, vou treinar, vou comer um doce e tá tudo certo.
Só que acaba esquecendo que hipoglicemia todo dia você faz correção, não é como se eu corrigisse uma coisa escrita errada, né? Quando você ingere o carboidrato ali para corrigir uma hipoglicemia, dentro do seu corpo você vai ter respostas fisiológicas, né? Que são o aumento de alguns hormônios contrarreguladores. Isso aí você não tem como controlar, Sim. né? E aí isso aí pode gerar vários problemas. Se a gente parar para pensar que pode ter uma sobrecarga cardiovascular. E a diabetes já é um risco cardiovascular. Então, a gente não pode ficar fazendo hipoglicemia sempre. Então, o HIIT hoje é uma excelente alternativa para quem tem vários episódios de hipoglicemia. A gente fala de HIITs hoje, tem estudos de HIIT curto, HIIT longo, 1 para 1, 1 para 2, né? 1 de alta intensidade para 2, dependendo do condicionamento do seu aluno. E tudo mais também aplicado à condição física dele, né? A gente não vai pegar um sedentário acima do peso e já colocar para fazer um HIIT hoje no primeiro dia super intenso, né? Tudo é numa progressão. Mas o HIIT tem ganhado muito espaço, porque ele não só diminui esse risco, como ele melhora o VO2, ele diminui aquela rigidez nas artérias que eu tinha comentado, que gera os problemas cardiovasculares. Então, hoje ele acaba trazendo muito mais benefício para a gente do que o aeróbico contínuo, aqueles 20 minutinhos de esteira tradicionais. Já o treinamento resistido, ele é muito hoje apresentado para a gente no básico. 2 a 3 séries de 5 exercícios, trabalhar só grande grupamento muscular, não precisa trabalhar pequenos grupos, né, exercícios isolados. No mínimo 2 a 3 vezes por semana, então assim, sempre pular um dia, né, dia não consecutivo, e numa intensidade que a gente também não considera muito baixa, né? Hoje fala em treinamento resistido aí em torno de 70% a 80% de intensidade, também para evitar risco de hipoglicemia, tá? Legal. Mas a gente tem que tomar cuidado que quando a gente tem às vezes um aluno hipoglicêmico, né, que faz muita hipoglicemia, e a gente pega e fica dando o exercício de alta intensidade. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem um aluno que faz hiperglicemia, né? E aí, quando eu faço um HIIT de alta intensidade, ou eu faço uma musculação, né, um resistido de alta intensidade, eu posso incentivar a hiperglicemia pós-exercício. Então, por isso que eu falei que todo dia você tem que monitorar. Porque hoje ele está controlado, amanhã ele pode começar a fazer o exercício com uma glicemia mais alta, dando uma tendência para hiper. Então, não é o dia de eu fazer um HIIT, não é o dia para eu fazer uma musculação de alta intensidade. Talvez seja um dia de um aeróbico contínuo, mais tranquilo, um exercício ali de intensidade a leve, a moderada. Então, por isso que a gente tem que estar monitorando para você saber, naquele momento, o que ele precisa, entendeu? Mas hoje a recomendação é essa, né? Tem algumas especificações, no caso de idosos, é interessante trabalhar flexibilidade, até por conta de aumentar um pouquinho essa elasticidade muscular, que eles fazem eles perder funcionalidade junto com a perda de massa muscular. Tem algumas recomendações aí hoje para gestante, que aí no caso de algumas gestantes tira um pouquinho da alta intensidade, mas no geral é isso. Ah, legal. E agora o que não pode fazer? A gente falou que ele deve fazer, agora o que não dá para fazer. Então, por incrível que pareça, não tem receita de bolo, né? Do que não pode fazer. O que você não pode fazer é fazer o seu aluno entrar em hipoglicemia ou hiperglicemia, porque isso gera muito problema. Basicamente é isso. O que você não pode fazer? Seu aluno chegou com uma glicemia baixa. Ele acabou de medir, virou para você e falou assim, minha glicemia está 70. Você não pode chegar e fazer um exercício, vamos supor, um aeróbico de 20 minutos de intensidade leve. Entendeu? Porque vai baixar mais. Então, isso não pode fazer. E eu não posso também chegar com um aluno aqui com uma glicemia de, sei lá, 150 e falar assim, não, vamos fazer um HIIT aqui, 15 minutinhos, 1 para 1, a 16 na esteira por 10, entendeu? Então, assim, é você saber o momento, né? Você não pode passar um exercício que aumente a glicemia se ele já tá com ela alta, né?
E outra coisa que a gente, não é que não pode fazer, é que se deve evitar, é coincidir o horário do exercício com o pico de ação da insulina, tá? Esse aí é uma das coisas que hoje em dia, né, de uns 2 anos para cá, começou a gerar um pouquinho de discussão, porque antes falava assim, não pode fazer exercício na curva da insulina, né? Porque você vai juntar a curva da insulina, você vai juntar com o exercício e vai ter hipoglicemia e vai passar mal. E aí logo depois mudou. Virou e falou assim, o diabético não pode fazer exercício de noite, porque ele vai ter hipoglicemia de madrugada. Uhum. Isso aí foram coisas que, nesses últimos 2 anos, tem sido muito discutido. Dependendo do caso, realmente, o médico mesmo já orienta para que você não faça, tá? Mas, de uma maneira geral, o diabético, ele conhece muito bem o organismo dele já, né? Uhum. E, de uma maneira geral, a gente consegue... Imagina só, você tomou insulina lá 7 horas da manhã. Você só pode treinar quando você sai do trabalho, 19 horas. Você vai deixar de treinar? Então, assim, hoje em dia a gente tem como fugir um pouco disso, né? Com uma alimentação pré-treino, um pouquinho mais de carboidrato complexo. Se for na hora do treino, come um pouquinho de carboidrato de absorção rápida. A gente consegue dar uma driblada nisso. Mas o ideal, se puder escolher, é que evite um exercício no momento do pico da insulina. A curva lá, né? Acho que tudo que você falou assim, a gente pode resumir assim, o profissional, né, que está atendendo o diabético, ele tem que ter um planejamento, né, uma programação de treino, mas ele também não pode ficar restrito, né, porque ele depende da condição do cara que vai chegar lá, né, no dia, né, como você falou, né. Eu brinco muito quando eu falo dessa parte de prescrição de exercício, que é o seguinte, todo mundo fala assim comigo, mas isso aí na academia não funciona, isso funciona para personal. E assim, óbvio que para personal é muito mais fácil, né? Você pergunta ali quanto que tá a glicemia, e aí eu normalmente, quando eu tô atendendo, eu já tenho 2 programas, um para quando ele chega mais baixo, um para quando ele chega com a glicemia um pouquinho mais alta. Eu sempre já tenho esses 2 programas. No caso de um aluno nosso de academia, de dia a dia, fica mais difícil isso. Mas a gente pode, às vezes, gastar uns 20 minutinhos a mais, em vez de montar um treino, que a gente monte 2. E uma estratégia que eu usava muito, quando eu trabalhava numa academia que, por incrível que pareça, tinha muito caso, era umas marca-texto. Eu tinha uma marca-texto verde e uma marca-texto mais laranjinha. E aí ele sabia. Eu medi em casa. Deu baixo, hoje é o dia da ficha verde. Hoje eu medi, estava mais alta. Então, hoje é o dia da fichinha laranja. Então, assim, é orientação, né? Eu falo que nós, como educadores físicos, a gente tem que focar nisso. Nós somos profissionais de educação física, então a gente tem que saber orientar, né? Não é porque é o nosso aluno de musculação que você montou ficha e nunca mais viu, às vezes viu poucas vezes, que a gente não pode dar esse tipo de orientação. Você pode explicar para ele, olha, o dia que estiver mais baixa, você vai usar a fichinha verde para você não ter uma hipoglicemia. O dia que ela estiver boa, de tanto a tanto, às vezes você tem que até falar a quantidade, né? O intervalo. Você vai usar a vermelha, entendeu? Então, assim, são estratégias muito legais, mas é o que eu te falei, não dá para engessar, tá? Não dá para engessar porque o metabolismo da glicose ele é dinâmico. No mesmo dia ela altera. Então, não tem como eu te falar assim, você vai fazer durante um mês um HIIT. Você vai fazer durante um mês uma caminhada de 20 minutos. Não tem como. Não, entendi. E deixa eu te perguntar, o local da aplicação, ela vai influenciar a pressão do exercício? Vamos falar assim, igual meu sogro ele é diabético, ele não faz exercício, né, porque ele já é muito idoso, Alzheimer e tudo mais, mas ele aplicava sempre na coxa, né, então ele aplicou na coxa, aí é bom evitar durante um tempo fazer exercício de membro inferior, para dar foco mais em membro superior, como que funciona isso? Na verdade, a gente tem 6 locais de aplicação, mas normalmente a gente sabe essa parte posterior aqui do braço, né, o tríceps, mas que para você aplicar sozinho é um pouquinho mais difícil, a coxa, que o pessoal prefere, e tem o abdômen, né? Se a gente parar para pensar em exercício, o ideal seria aplicar no abdômen e treinar membro inferior, membro superior. Porque se eu aplico na minha perna
Apliquei. Aí vamos supor uma insulina de ação rápida, ela vai agir em 30 minutos. Vamos supor que eu coloquei na minha perna, tomei, fui para academia. Em meia hora cheguei na academia, fui lá e comecei a treinar a perna. Eu vou fazer essa insulina circular muito mais rápido, o pico de ação dela vai ser muito mais rápido, ela vai cair até durante o exercício. Sabe? Então, assim, não é interessante. Então, o que a gente fala? É muito difícil a gente conseguir falar assim, segunda você vai treinar braço, terça você vai treinar perna, até porque a própria recomendação é que você treine tudo no mesmo dia. Então, normalmente a gente orienta que faça aplicação abdominal, tá? Agora, se você realmente tiver ali todos os dias personal, não, você vai treinar perna hoje, ou você vai correr na esteira hoje tem HIIT, amanhã não tem, aí você pode mesclar, né? Alternar essa aplicação. Mas o ideal é que no dia de aeróbico, principalmente do HIIT, não aplique na perna, na coxa, e nos dias de membro superior não aplique no braço, dia de membro inferior não aplique nas coxas. Ah, legal. Pô, massa demais. Deise, eu vou passar agora um pouquinho para as perguntas, né, que o pessoal mandou lá na caixinha do Stories, né? Vamos lá. A Monique já mandou duas aqui, né? O marido dela já é diabético, né? Então, vamos lá. Existe um limite máximo de glicemia que a pessoa pode treinar? Tipo, a partir de tal, casa? Nem tem. Existe isso? Existe sim, Daniel. Assim, vamos pensar primeiro no limite inferior, né? Normalmente, abaixo de 70 não começa exercício, tá? De 70 até 85, a diretriz fala para você não iniciar o exercício, dá 15 a 20 gramas de carboidrato para essa pessoa, manda ela ficar quietinha um tempinho, pega, mede de novo, chegou ali próximo de 90, acima de 90, tá liberado para o exercício, tá? Então, a gente também tem que pensar no limite inferior. No limite superior é o seguinte, muitas coisas na literatura traz pra gente 150 como limite superior, tá? Mas não é o que hoje a diretriz brasileira e o American College fala pra gente, não. O que ele fala é o seguinte, de 150 a 250, você vai entrar ali, pode começar o exercício de intensidade leve a moderada, tá? Para poder incentivar essa glicemia a baixar, mas você pode iniciar, tá? O que você não pode, acima de 250, tá? Eles abrem algumas exceções, de acordo, assim, acima de 250. Se não tiver cetose, você pode treinar. Só que quem hoje tem um aparelhinho que mede cetose? É muito raro. Então, para a gente não correr esses riscos, hoje a diretriz fala que acima de 250 você evita o exercício. Legal. E a outra pergunta dela diz, assim, fala resumidamente, né, sobre os medicamentos, né, de insulina, os tipos da insulina. Eu sei que não dá para aprofundar, senão a gente vai ficar até amanhã aqui você falando sobre os tipos, né? Você pode explicar aqueles 4 tipos, assim, rapidamente, quais são basicamente as diferenças entre eles? Tá, basicamente é o seguinte, a gente tem a ultra rápida, tá? A ultra rápida é o seguinte, tomei, mais ou menos em 15 minutos ela vai começar a fazer efeito. Em torno de meia hora até umas 2 horas, ela vai ter um pico de ação e ela começa a parar de fazer efeito em 4 horas, mais ou menos. Tá? Isso é a ultra rápida, ou seja, é para corrigir quando ela tá alta, assim, almocei, ficou alta agora, não baixa, você entra com a ultra rápida. A gente tem a rápida, que é essa que a Monique perguntou, né, da glardina. Hoje ela tem uma ação que é o seguinte, tomei, ela começa a agir em torno de 1 hora, tá? Aí ela vai ter um pico de ação, mais ou menos, de 2 a 3 horas. Só que, na verdade, isso aí é um pico que a gente fala para as rápidas, que é essa que ela tá falando. Só que essa em especial que ela perguntou, a gente não consegue ter definido um pico. Fica mais ou menos isso aí, mas a gente não tem um pico totalmente definido. E, normalmente, a dela é a lenta, desculpa, falei errado aqui, é a lenta. E, normalmente, ela dura 24 horas. Tá? E aí a gente tem as combinadas, que misturam um pouquinho da lenta com um pouquinho da rápida, e aí vai fazendo essa mescla, e aí a gente tem os picos de ações em torno de 6 a 8 horas e tudo. Mas para responder a pergunta dela, a que ela perguntou, né, a glardina, ela começa a agir em torno de 1 hora, e a duração total dela é de 24.
O pico dela fica ali mais ou menos indefinido, mas normalmente ali entre 2 a 3 horas e 6 e 8 são os momentos que ela dá um pico. Não, joia. Beleza. A próxima pergunta aqui é do Lucas. Ele, acho que você chegou a falar, né, qual que seria o tempo de intervalo entre o treino e a aplicação. Na verdade, seria aquilo que você falou, de evitar de chegar no pico lá da curva, né? Então, essa pergunta, ela não existe, assim, não tem uma resposta, né? Porque o ideal é você fugir da curva. Então, o primeiro passo aí é você perguntar para o seu aluno qual o tipo de insulina que você toma. E normalmente ele pode responder rápida, lenta e tudo, mas aí você tem que pegar o nomezinho dela, porque rápida tem 4 tipos, lenta tem 4 tipos. E aí você já pega ali a curva de ação. Às vezes a gente consegue fugir do pico, que é o ideal. Às vezes não dá para fugir. E aí quando não dá pra gente fugir, não tem outro caminho. Mede, vê em quanto que tá e faz esse ajuste. Se precisar, vai no carboidrato. Se não der para ir no carboidrato, vai num exercício de uma intensidade mais levinha para começar a baixar e vai fazendo esse ajuste. Ah, legal. E a outra pergunta dele também seria aplicar insulina, poderia aplicar, nem sei se pode, né? Depois do treino, você treina e depois aplica insulina, ou seria ideal aplicar sempre antes? Como que funciona? Existe esse parâmetro, assim, essa determinação de quando aplicar e depois ou antes treinar? Então, a aplicação da insulina, né? Esse tratamento da insulina, ele é prescrito baseado no metabolismo basal da pessoa. Não tem... Quando o médico prescreve, não está relacionado ali à questão do exercício, tá? A gente não pode orientar, toma antes, toma depois, não. A gente pode orientar através dessas medições e anotações que a gente faz. Quando ele for no endócrino, ele leva, e o endócrino vai fazer o ajuste de dose, às vezes de horário e tudo. Mas se a gente parar para pensar, de uma maneira geral, se ele for tomar exatamente antes do exercício, vamos supor, acordei e tomei a basal, vou fazer exercício e tá tudo certo, entendeu? Mas a gente não orienta, tá? Então, pós-exercício, só vai tomar insulina em casos que eu tive um aumento da glicemia durante o exercício e pós-exercício continua alto, aí eu posso entrar com uma de ação rápida para fazer uma correção. Mas aí são casos esporádicos, mas a orientação vem mesmo do endocrinologista. Ah, legal. Outra pergunta aqui que surgiu da nossa amiga lá, Fernanda Campos, né? O que a diabetes muda na gestação e grávida, né? Gestante pode fazer exercício? Pode não deve, né? Mas qual assim, cuidado que já poderia ter, né? Então, muda sim, tá? No primeiro trimestre de gestação de uma gestante com diabetes tipo 1, igual ela perguntou, a gente tem maior uso da glicose para nutrir principalmente o feto. Então, nesse período, é muito comum hipoglicemia, tá? Então, precisa ser muito controlado. O principal que muda no caso do diabetes tipo 1, tem que ter um trabalho multidisciplinar, juntar nutricionista, endocrinologista e o educador físico. Por quê? Você precisa saber quem é essa gestante antes dela ser gestante. Ela tinha um controle fácil de glicemia, ela não tinha, ela fazia muito episódio de hipoglicemia, ela não fazia. Então, assim, isso tudo tem que ser muito conversado para saber que estratégia que vai usar, tá? Mas deve fazer exercício. O que é recomendado é atividade de nível moderado, apenas. O leve não é interessante, porque baixa muito a glicemia. E o alto, de alta intensidade, de alto impacto, pode gerar uma hiperglicemia. E a gente sabe que aí a gestante vai ter um pouquinho de risco cardiovascular, às vezes vem acompanhado de um risco de pressão um pouquinho mais alta, então não é recomendado, mas tem que fazer exercício. Legal. Outra pergunta que surgiu agora do nosso amigo Pedro, né? Pedro Lima, tá de férias lá, curtindo. É possível deixar de usar remédio com dieta e exercício no diabetes tipo 2? Então, vamos pensar assim. Diabetes é uma doença crônica. Cura, ela não tem, tá? O diabetes tipo 1, ele não tem como. Ele vai usar medicação, provavelmente aí pro resto da vida. A gente tem ajustes de dosagem. Às vezes usava 2, 3 tipos, 4, 5 aplicações por dia, e isso consegue ser reduzido com exercício e atividade física. O caso do pré-diabético, você consegue.
Normalmente o pré-diabético entra com uma medicação, vem com exercício, vem com atividade física, tira a medicação, tá? Quando você já virou um diabético, né, tipo 2, também faz isso. Você faz a dieta, faz o exercício e entra com a medicação. Se você conseguir manter estável os parâmetros, o endocrinologista consegue ir diminuindo, até entrar numa dose que a gente fala que é de manutenção, e depois ele tira por um período. E aí consegue fazer um monitoramento mais curto, né, de todos os dias. Se em um mês ficar estável, ele mantém ali por mais um mês e vai fazendo, mas não quer dizer que você vai parar para sempre. Pode ser que num determinado momento você parou a dieta, você parou o exercício, você precisa voltar pelo menos com uma dose de manutenção. Não, joia. Uma outra dúvida que surgiu aqui, né? Por que a glicemia aumenta após a atividade física? Normalmente não é o ideal, tá? Mas normalmente ela aumenta por quê? No caso do diabético, ele pode ter começado o exercício com uma glicemia um pouco mais alta, e durante o exercício a gente tem a ativação de alguns hormônios contrarreguladores, né? Cortisol, adrenalina, e eles fazem o quê? Eles fazem glicogenólise, eles fazem quebra de glicose dentro do nosso fígado, então assim, acaba liberando mais glicose. Então essa glicemia aumenta, tá? Basicamente é por conta disso. Além do que esses hormônios, né, principalmente a adrenalina, ela inibe a ação da insulina. Então, se você estiver fazendo exercício de muita intensidade, ele começou com a glicemia muito alta, às vezes esses hormônios aí da adrenalina, cortisol, esses contrarreguladores, mantêm ela mais alta depois do exercício. Massa. E aí uma dúvida que surgiu agora aqui na minha cabeça, porque assim, antigamente, o pessoal a gente só tinha o controle através das fitas, né? Espetava o dedo, botava lá no medidor e tal. Continua sendo a única forma, ou é a melhor forma, ou existem outros gadgets hoje, né, outros equipamentos para fazer esse monitoramento, para até facilitar, né, esse monitoramento da glicemia? Hoje tem outros equipamentos, né? Tem uns que a gente coloca no braço, uma fitinha, você só encosta o celular, ele já mede automático. Tem sido muito usado, tá? Você faz pareamento do celular com essa agulhinha que fica coladinha no braço, e você tem a sua glicemia ali do dia inteiro. Normalmente quem usa mais é diabético tipo 1. Tipo 2 ainda vai na fitinha, tá? E além disso, a gente também tem outros dispositivos, que é a bomba de insulina, né? Que tem muito diabético também tipo 1 usando, que também ele é colocado na pele, e ele mesmo ali vai fazendo aquele controle. Glicemia subiu, ele libera um pouquinho. Glicemia baixou, ele segura. Então, acaba melhorando um pouco a qualidade de vida, porque você não precisa ficar, deixa eu medir agora. Não, agora eu tenho que tomar tanto. Agora eu tenho que tomar 5 unidades, 4 unidades. Então, assim, melhorou muito, tanto a questão do monitoramento, quanto a questão da aplicação, né? Da dosagem. Não, massa. Pessoal, são 9h50, faltam 10 minutos para a gente encerrar. Passou rápido pra caramba, né, Deise? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou abrir agora esses 10 minutos. Quem tiver alguma dúvida, pode digitar aqui, tá? A gente aguarda aí. Porque na última live eu tive que dar uma corrida, que eu tive um problema aqui em casa, né? Mas hoje não, hoje tá tranquilo, graças a Deus. Não tem problema nenhum. Guardamos tudo nos lugares aqui. Mas aí, pessoal, tem dúvida, coloca aqui que a gente vai respondendo. E aí, se não tiver mais nada, aí a gente encerra. Mas aí, de novo, quem estiver vendo essa live depois aqui, quiser fazer a pergunta, manda direct aqui no nosso Instagram, então entra já direto lá no da Deise e a gente vai responder sempre com a melhor resposta possível, né? Monique, você me mandou a Monique me mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, só que eu não consigo ler, cara. Pô, você tem que mandar aqui no Instagram, Monique, senão não ajuda a gente. Vou esperar um pouquinho. Aí a Maruca aqui, ó. Eu acho que tem pergunta aí da Monique, mas passou rápido, eu não consegui pegar, não. Tem que ver, a gente novo nesse negócio que a gente fica meio perdido, né? Aqui, tá. Monique, por que e como causa, né, a neuropatia diabética? Como que é? Como que ocorre, mais ou menos, né? Isso. Basicamente é o seguinte, a glicose em excesso na circulação sanguínea, ela começa a destruir terminações nervosas.
Aham. Quando ela vai destruindo essas terminações nervosas, a gente diminui sinapse. E, Ah, consequentemente, a gente diminui sensibilidade, é, principalmente periférica, né? Mão, pé. É mais ou menos isso. A glicose destrói terminação nervosa. E aí vai gerando essas lesões e perda de sensibilidade, formigamento, lesões, isso tudo. entendi. Beleza. Respondido aí, Monique. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma. Senão a gente já vai encerrando por hoje. Aqui eu revi as perguntas, a gente respondeu tudo. Galera, já que não tem mais nenhum, já vou encerrando. Deise, brigadão pela disponibilidade aí. Mais uma aula show, né? A gente teve aquele treinamento já tem um mês e meio, mais ou menos, foi muito legal. A diabetes, né? Pô, a gente vê, é isso que você falou, a questão da necessidade de a gente ter que estudar, né? Porque não é só prescrever por prescrever, né? E as coisas mudam muito, né? Igual você falou, assim, o HIIT, né? Que a gente antes só usava para emagrecimento, a gente vê que não, que nesses outros parâmetros ele tem ajudado bastante, né? Parâmetros cardiovasculares, agora você falando com a diabetes, né? Mais para frente a gente traz você de novo para falar dessa vez sobre doenças cardiovasculares e cardiopatias. O Bel até coloca a Priscila Maroco para intermediar, que a Maroco ela é um cardiologista, amiga, aluna nossa, muito competente, né? Então a gente até faz uma mesa redonda aí, eu acho que vai ser legal. Mas, e é isso, né? É questão da gente estudar, igual você falou, pô, dependendo, a gente tem que correr atrás, né? Porque dependendo do remédio que o seu aluno toma, o seu cliente toma, você tem que ficar de olho. Não pode ser só chegou, bom dia e vamos treinar, né? Tem que ter todos esses cuidados. E eu acho que foi bem esclarecedor. Então, eu gostaria de te agradecer em nome de todo mundo, né? E deixar novamente, né, as portas aqui do Dino Academy abertas para você, para outras oportunidades a gente poder conversar. O Daniel, importante só um comentário, né? Quando eu comecei a estudar essa parte de grupos especiais, né, diabético, tudo, me falaram assim, dois educadores físicos me falaram assim, para de caçar doença, exercício faz bem para todo mundo, vai lá e faz qualquer exercício que no final vai dar certo. E a gente vê que não é, né? A gente viu aí que se eu tiver um diabético que quer emagrecer, o HIIT faz bem para ele, o HIIT emagrece, ou seja, eu posso aliar os dois objetivos, mas eu não posso esquecer de um. Óbvio É, que eu vou trabalhar com ele com controle, mas vou trabalhar dentro do objetivo dele, e vice-versa, né? Então não é igual esses dois me falaram aí, não. Faz qualquer exercício que funcione, que não é bem assim, não. E eu né? agradeço o convite, né? Já topei a da cardiopatia, vamos fazer. E precisando, qualquer um aí que estiver assistindo, pode mandar mensagem, a gente responde. Tem muita dúvida, né? Até o próprio diabético às vezes tem muita dúvida, pode mandar mensagem que a gente responde. Não, e pode ter certeza que essa live a gente vai ver umas 200 vezes, porque é muita informação e é muito detalhe, né? Então a gente tem que pegar para poder assimilar, né? Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo, obrigado Deise novamente. A gente se vê na próxima. Semana que vem, para quem está aqui e quiser, a gente vai receber a Fernanda Campos, né, para falar sobre exercício físico e gestação. Provavelmente eu acho que seja na terça-feira, às 9 horas da noite, tá? E aí fica o convite a todo mundo que está aí, que quiser também participar com a gente, tá joia? Valeu, pessoal. Obrigado, Deise. Até a próxima. Tchau.